Olá, amigos do canal É Tempo de Oração, falando de fé. E nesse falando de fé, eu gostaria de falar justamente desse homem, desse profeta Elias, que foi um homem de fé, certo? Interessante que o profeta Elias, ele não escreveu livros. Quem escreve sobre Elias, a gente vê que são os profetas menores e também Jeremias. Até essa curiosidade aqui, na introdução do livro de Reis, de Primeiro Reis, os livros de Reis, o autor provavelmente, embora aqui mostra categoricamente que foi Jeremias, na data 550 a.C., que escreveu o livro de Reis, certo? E diz assim, o autor, a tradição judaica atribuiu o livro ao profeta Jeremias. É bem evidente que o autor se revelou de fontes históricas para a compilação do livro. No último capítulo de Segundo Reis, deve ter sido escrito por alguém que viveu na Babilônia e não no Egito, onde Jeremias passou seus últimos dias. Então a gente vê o livro de Reis, que foi escrito aqui por Jeremias, e o livro de Crônicas, que se repete muita coisa de Reis também, Esdra, que escreve o livro de Crônicas, certo? Mas nós estamos falando de Elias, o homem de fé, certo? O homem que realmente durante 60 anos viveu aqui nessa terra servindo a Deus e viveu pela fé, que foi arrebatado. Então, a gente faz pesquisa assim sobre Elias, quem foi o profeta Elias. Aí mostra assim, Elias foi um profeta e taumaturgo que viveu no reino de Israel durante o reinado de Acabe. Quer dizer, foi um profeta e taumaturgo. Essa palavra taumaturgo, que é estranha para mim, é estranha para nós todos, eu fui ver aqui, é pessoas que adivinham, tipo pessoas que têm o dom de adivinhação, de prever o futuro, como Elias aconteceu muito, de prever que não ia ter chuva, que ia ter seca, de prever que ia ter chuva. Então é esse tipo de taumaturgo que viveu no reino de Israel durante o reinado de Acabe. Então foi durante o reinado de Acabe. De acordo com o livro de Reis, ele defendeu o culto de Javé contra a veneração do deus cananita Baal, E aí vem, falando mais dele aqui, que vamos falar mais desse homem de fé, para que a gente venha pegar como exemplo e a gente viver nos dias de hoje também, viver pela fé. Aí diz assim, de acordo com o livro de Reis, Elias defendeu o culto de Javé contra a veneração dos cananitas Baal, que era considerado um culto idólatra. Deus, através dele, ressuscitou os mortos, fez chover fogo dos céus e foi levado por um redemoinho, acompanhado por uma carruagem e cavalos em chamas, ou cavalgando-os, No livro de Malaquias, o retorno de Elias foi profetizado antes que venha o grande e temível dia do Senhor, o que fez dele um arauto do Messias nas diversas fés que reverenciam a Bíblia hebraica. Referência a Elias aparecem no Talmud, na Mishnah e no Novo Testamento e no Corão. No judaísmo, o nome de Elias é invocado no ritual semanal do Havdalah, que marca o fim de Sabat, além dos outros costumes daquela religião, como Seder de Passach, e do Brit Milá, que é a circuncisão ritual. Elias é mencionado ainda em diversas histórias e referências de Agadá e na leitura rabínica, entre eles o Talmud
babilônico. Talmud babilônico. No cristianismo, o Novo Testamento descreve como tanto Jesus quanto João Batista foram comparados com Elias e em determinadas ocasiões tidos como manifestações dele. Além disso, Elias aparece juntamente com Moisés durante a transfiguração de Jesus lá em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração. No islamismo, o Corão descreve Elias como um profeta grande e justo de Deus, que pregou intensamente contra o culto a Baal. Muito bem. Então, aqui na história, a gente vê quem foi esse homem, quem foi esse servo de Deus e esse legado que deixou para o cristianismo, que foi esse homem de fé, que viveu pela fé, subordinado à promessa, à palavra de Deus. E eu estou trazendo justamente essa parte histórica de Elias, embora a história, a base dela já é tirada da Bíblia, de Reis. E eu estou trazendo, amigos, porque cada um de nós tem que também fazer a nossa história, certo? Essa semana toda eu falei de Elias, falando das atitudes dele lá do Monte Carmelo, aquela decisão que ele teve de oferecer o sacrifício e mudar aquela situação na história de Israel. E ficou aí o legado de Elias, que todos que leem ou na Bíblia Sagrada ou lê na história acerca de Elias, essa pessoa que lê, o leitor, ele se enche de fé. Ele colocaria o nome do filho dele de Elias, porque lembra realmente de um homem de fé. É a mesma coisa nos dias de hoje. Se Elias foi no período do rei Acabe, quando o rei Acabe estava reinando sobre Israel, e foi o período dele lá de Elias, há cerca de 60 anos servindo a Deus até quando foi arrebatado, não é a mesma coisa que vai acontecer nos dias de hoje, pela fé? A sua igreja, o seu povo nos dias de hoje, que está vivendo pela fé? Porque o Senhor Jesus, ele diz bem assim: por acaso quando eu voltar encontrarei fé sobre a terra? Quer dizer, quando o Senhor diz, será que eu encontrarei fé sobre a terra? É porque a igreja já foi arrebatada? A igreja não vai estar mais aqui na terra? Porque quem vai viver pela fé é a igreja. Que a igreja é justamente um retrato de Elias no passado. Elias é a sombra. Elias foi um homem que viveu não para esse mundo e que durante toda a sua vida foi para servir ao Senhor, e no final de tudo foi arrebatado. Não vai ser assim também os que hoje vivem pela fé? Não é assim também a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje? Quem está vivendo pela fé, que o final de tudo vai ser o arrebatamento, duas coisas irão acontecer ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, mas quase ao mesmo tempo, quase simultaneamente. A Bíblia mostra em Tessalonicenses que primeiro vai acontecer a primeira ressurreição, e depois da ressurreição, dessa primeira ressurreição, que é para a entrega de recompensa, vai ter o arrebatamento. E isso tudo quando aparecer com a aparição do anticristo. Quando ouvir falar do homem do pecado, do iníquo, certo? Do enganador, do anticristo, então, quando for, divulgado, quando for formalizado, oficializado quem é o anticristo, então vai de imediato acontecer a ressurreição e quase simultaneamente, acredito eu também, o arrebatamento, que é justamente os que vivem pela fé. Então, amigos, que a sua fé não venha ser somente para conquistar,
a cura, a libertação, a prosperidade, mas que a sua fé venha a ser para chegar ao ponto de ser arrebatado. Você vê que Elias, ele fez discípulo, ele formou Eliseu. Elias, ele teve seus momentos de fraqueza, teve seu momento de fugir, de se esconder, de ter medo de Jezabel, mas ele permaneceu fiel até o fim. Não é assim a igreja? Tem seu momento de fraqueza, também faz discípulo, forma discípulo, tem o seu momento de fraqueza, mas persevera até o fim. E qual é o fim da igreja? O arrebatamento. Então vamos viver pela fé, vamos ter Elias como exemplo e focar nessa vida que ele viveu pela fé. Vamos viver em Cristo Jesus hoje. Claro que nós não vamos olhar para Elias, vamos olhar para Jesus. Nosso foco está no Senhor Jesus. Mas no Velho Testamento, Elias foi o tipo de cristão, homem de fé, que nós temos que viver hoje no Novo Testamento, em Cristo Jesus. E justamente Deus, no Monte da Transfiguração, traz Elias e Moisés. Jesus já estava aqui pregando, Jesus já estava aqui formando, construindo o reino de Deus. E no Monte da Transfiguração, se você quiser conferir isso no livro de Mateus 17, está lá Elias de um lado, Moisés do outro, Jesus Cristo, 3 apóstolos, que eram João, Pedro e Tiago. Pedro, João e Tiago, que estavam ali assistindo e vendo tudo. E Deus, ele, naquela nuvem, naquele momento, Deus, aquela voz, que Deus falando: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quer dizer, não ouvi nem Elias, nem ouvi nem Moisés, nem profetas e nem lei, nem nada mais. Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um cumprimento dos profetas e um cumprimento da lei. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, e Deus dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Pois quando a gente escuta Jesus, obedece Jesus e vive Jesus, a gente vai ter a vida que Elias teve no Velho Testamento, certo? De comunhão com Deus. A gente vai ter a vida que Moisés teve também no seu período no Velho Testamento, de obedecer à lei de Deus. É isso que Deus está querendo dizer. E nós temos que viver pela fé, amigos. Por isso, a oração cotidiana. Por isso, a oração, a leitura da Bíblia, o estudo, você procurar aprender para que você não venha comer pela boca dos outros. Olha para Jesus e olha para as Escrituras. Leia as Escrituras, a Bíblia. Sabe, quando você lê o Velho Testamento e você vê tudo ali que está apontando para Jesus, tudo que os profetas falaram relacionado a Jesus, profetizaram, tudo que a lei, tudo que está escrito no Velho Testamento e que está apontando para Jesus, e a gente ouvir Jesus junto com as Escrituras, como ele diz, examinai as Escrituras. Ele diz: se crerdes como diz as Escrituras, de dentro de si fluirão rios e rios de águas vivas. Então nós temos que crer em Jesus como diz as Escrituras. Quer dizer, crer em Jesus Cristo como diz o Velho Testamento. Porque o Novo Testamento, ele vem surgir há cerca de 400 anos depois de Cristo, que já é a continuidade. O Novo Testamento é a continuidade de Cristo. Cristo é o cumprimento das Escrituras, da lei. E assim, vivendo pela fé. Amigos, é muito profundo isso. Eu vou deixar aqui para você o fundo musical, porque se você quiser agora, nesse momento, e você quiser orar, então só é você clicar nesse fundo musical, certo? Vai aparecer na sua tela. Só é você vir e tocar. Tocou, vai abrir, e você comece a orar e a buscar a Deus de todo o seu coração, que Ele vai te encher de paz, Ele vai te encher de alegria. Você vai aprender a viver pela fé e você vai ser muito feliz, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo Falando de Fé.